Pessoal, olá. Gente, hoje eu vou estar fazendo coxinha. Vou fazer coxinha sem glúten de dois tipos: coxinha de mandioca e coxinha com farinha de arroz. Então eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo. Ó, aqui eu tenho 1 kg de peito de frango que tá temperado já, né? Aqui é peito de frango sem osso. Aqui eu tenho uma panela de pressão, ó. Eu vou colocar um pouco menos de meia colher de açúcar e vou levar no fogo, deixar queimar esse açúcar para poder estar refogando essa carne. Aqui, gente, ó, depois que o açúcar tá derretendo, já tá queimadinho assim, ó. Pode deixar queimar muito. Eu venho, ponho um pouco de óleo. Vou pôr a cebola. Depois que a cebola deu uma murchada, eu vou pôr o alho. O alho deixa fritar bem também. Ó, agora que já tá fritinho, eu vou pôr o frango. Não vou pôr sal, porque o frango já tem sal, já tá temperado com sal. Sal e limão e cebolinha. Pronto, agora tá aqui. Como tem esse suco aí do tempero, eu não vou pôr pressão. Vou deixar essa água secar para refogar bem esse frango, para ele ficar bem moreninho. Enquanto o frango refoga, pessoal, eu vou pôr aqui essa mandioca. Tem mais ou menos 1,5 kg aqui de mandioca. Eu vou pôr para cozinhar. Essa mandioca tava congelada, então já pus ela direto na água fria e vou pôr no fogo. Se pôr na água quente, ela meio que encroa. Então já vou pôr no fogo e deixar cozinhar também. Aquela água do frango secou e que ele já tá bem refogado, eu vou colocar aqui, ó, 900 ml de água. Por que essa água? Essa água aqui é para formar o caldo que eu vou estar fazendo a massa. Vocês veem que já ficou bem vermelhinho, mas mesmo assim eu vou colocar mais um pouco, meia colher de colorau. A mandioca, gente, que tá começando a querer levantar fervura, eu vou colocar aqui 1 colher de sal. Tá? Pessoal, como é essa coxinha, tanto a de mandioca quanto a normal, o objetivo é fazer uma coxinha sem glúten, então aqui eu vou estar fazendo um mix de farinha. Então aqui eu tenho, ó, farinha de arroz, fécula de batata e amido de milho, que é maisena, né? Eu vou colocar aqui, ó, 300 gramas de amido de milho, porque 300 gramas de amido de milho, vou colocar 500 gramas de fécula de batata. Então aqui já tem, ó, 300 gramas de amido de milho, maisena, fécula de batata, meio quilo. E agora eu vou colocar meio quilo de farinha de arroz, tá? Farinha de arroz geralmente a gente põe menos, porque ela é uma farinha mais pesada. Então, aqui eu pus meio quilo de farinha de arroz. O que que eu vou fazer? Vou colocar agora 1 colher rasa de sopa de goma xantana. Sempre que vocês for usar farinha sem glúten, é bom usar a goma xantana, porque ela dá maciez na massa. Agora que eu pus tudo isso aqui, eu vou misturar bem para fazer um mix de farinha. Esse mix de farinha você já pode comprar pronto. Eu compro separado e misturo, porque eu acho que sai mais barato. E às vezes eu quero uma massa um pouco mais pesada, um pouco mais leve. Então eu vou fazendo em casa, mas você compra mix de farinha sem glúten já pronta nas casas de produtos naturais. Tá aqui, ó, já misturei tudo. Não sei se eu vou usar isso tudo, porque eu vou medir o caldo depois de pronto e vou medir a quantidade disso aqui que eu vou usar. Lembrando que coxinha é sempre meio a meio. Por exemplo, se eu uso 1 copo de caldo para massa, eu uso 1 copo de farinha. Se são 2 copos de caldo, são 2 de farinha. Gente, depois de pronto o frango, eu escorri, né? O marido tá ali desfiando o frango na panela de pressão, chacoalhando ali. Eu voltei o caldo aqui no fogo, ele diminuiu bem, né? Depois do cozimento, deu 2,5 copos desse aqui de caldo. Então eu vou estar colocando 2,5 copos daquela farinha. Vou esperar ferver, ó. Tá quente, já tá levantando fervura. Então eu vou estar pondo e mostrando pra vocês. Peraí. Gente, uma maneira simples de desfiar o frango, é chacoalhando na panela de pressão. Eu escorri o caldo, deixei ele ainda quente na panela de pressão. Meu marido tá chacoalhando aqui, ó.
Ó, uns 5 minutinhos depois, abre. Vamos ver se desfiou. Olha lá, ó. O frango fica desfiadinho, ó. Se a pessoa quiser também pode estar desfiando na batedeira, com um garfo, mas assim é a forma mais prática. Pessoal, igual eu falei, deu 2,5 copos de caldo, então eu vou estar colocando 2,5 copos dessa mistura de farinha aqui que eu pus, ó. Tem que ser rápido, tá mexendo sem parar, ó. Ó. Tá fazendo a massa. Ó. Pronto, 2,5 copos dessa mistura de farinha. Faz um pouco de bagunça mesmo, né? Ainda mais que sozinha. A água tava fervendo, ó. A gente mexe agora até dar uma cozinhada, despregar da panela. Tem que deixar cozinhar um pouco. O bom dessa farinha, esse mix de farinha, diferente da farinha de trigo, não fica com aquele gosto de farinha crua se cozinhar um pouco menos. Mas o ideal é cozinhar até espregar bem da panela. Aqui, gente, eu baixei o fogo, deixei cozinhar por uns 10 minutos, mexendo, no fogo bem baixinho, ó, ficou assim. Vou deixar dar uma esfriada, depois eu sovo essa massa. Pessoal, a mandioca tá aqui, ó, ela já tá bem macia. Ah, ela é uma mandioca um pouquinho mais dura, porque ela já não é muito nova. Mas já tá bem cozida, já tá querendo desmanchar. Geralmente as pessoas amassa com aqueles macete manual, né, de madeira. Ou no espremedor de batatas, ou com garfo. Eu vou tentar de início com processador. Se não der certo, eu amasso com aqueles macetes de madeira. Tipo a manpilã que eles falam, né? Aqui, pessoal, deu certo no processador. Eu pus um pouco, né? Não pus muito, ó. Vou batendo aos poucos no processador. Aqui, pessoal, bati a massa no processador. Lembrando que tem que bater aos poucos, porque elas são a pesa, né? O processador não dá conta de bater, então fui batendo aos poucos. Tá aqui, daqui a pouco vou esperar dar uma esfriada também. Aqui, gente, eu volto naquela primeira massa, ó. Coloco aqui cerca de 2 colheres de óleo. Não pode deixar ela esfriar muito, senão ela cria uma crosta. Agora ela ainda tá bem morna, bem quente, assim, a temperatura que a mão aguenta. E eu vou estar sovando ela. Aqui, pessoal, sovei a massa por uns 10 minutos. Já ficou assim, ó. Vou deixar ela descansando, enquanto agora eu vou sovar a massa de mandioca. A massa de mandioca, mesma coisa. Coloquei aqui 3 colheres de óleo. Poderia ser manteiga, mas eu prefiro óleo. Tá meio quente ainda, ó. Não muito quente, mas agora eu vou sovar. Eu acho que ela não vai precisar pôr farinha pra dar o ponto, ó, porque ela ficou boa, tanto bom, ó. Eu só vou precisar pôr mais sal. Nisso aqui que a gente vai sovando, ó, se ficou algum pedaço maior, igual esse aqui, ó, ou a gente amassa, né, com as mãos ou tira. Porque mesmo no processador, alguns pedacinhos, às vezes fica. E se eu precisar for farinha, eu não vou pôr aquele mix de farinha, eu vou pôr só farinha de arroz. Por quê? Porque aquele mix de farinha tem maisena. E maisena pode ser que deixe um gosto cru, né? Mas eu acho que não vai precisar pôr farinha, não. Essa massa de mandioca é muito boa. Essa mandioca, ela quase não tem fiapos, mas se tiver algum, vai tirando. Duas massas. A massa de mandioca ficou bem melhor, ó. Essa aqui, ela ficou um pouco quebradiça. Talvez porque eu pus pouco óleo também. E tá difícil pra manusear as coxinhas. A próxima vez que eu for fazer, eu vou fazer só com farinha de arroz pra ver se fica melhor. Como tá difícil de manusear as coxinhas, eu vou fazer risole. Porque aí eu abro a massa e faço o risole. Aqui estão os recheios, ó. Carne moída e frango. Lembrando que recheio para salgado é a gosto.
Então eu vou enrolar primeiro os risoles, vou abrir a massa, fazer os risoles, depois eu mostro pra vocês pronto. E depois as coxinhas eu vou fazer só com massa de mandioca, com frango. Aqui, gente, ó, tô fazendo os risoles. Vou empanar agora. Pra empanar, eu vou usar água com açúcar, tá? E vou passar na farinha de arroz, só na farinha de arroz, e vou tá fritando. Aqui, pessoal, com a massa feita de arroz, tava difícil para enrolar as coxinhas, então eu preferi fazer risole de carne. A massa, na hora de manusear ela fica meio que quebrando, mas ó, tá aqui o salgado pronto, ficou sequinho, ó. E ficou muito gostoso. Só que a massa, na hora de manusear, dá um pouquinho de trabalho. Pra coxinha eu achei mais difícil, então eu preferi enrolar, abrir ela e fazer risole. Ficou muito bom, muito gostoso. E na hora que eu acabar aqui, eu vou manusear a massa de mandioca. Pessoal, aqui estão as coxinhas de mandioca. Deram 12 coxinhas grandes, tá? Elas deu pra manusear melhor. Normal para manusear a massa. Agora eu tenho aqui água com açúcar, tá? E farinha de arroz, que eu vou estar empanando elas e já mostro. Aqui, pessoal, as coxinhas de mandioca já foram empanadas. Agora eu vou só fritar, depois eu mostro pronto. Então, pronto, ó, as coxinhas de mandioca. Ficou branca assim, porque eu não coloquei nada na massa, é mandioca pura, né? Então aí, ó, fritinho, ficaram muito boas. E aqui estão os risoles, com aquela massa feita de arroz. Também ficou muito bom, ó, ficou crocante. Ó, as coxinhas também, ó. Tá? Então tá aí a dica de vocês, mas eu recomendo fazer mais com a massa de mandioca. Essa massa aqui é mais complicada para lidar. Eu vou testar ela de outras formas, com mais farinha de arroz, com menos farinha de arroz, para ver se fica melhor.